Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus, que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é maturidade espiritual. Nessa caminhada da fé, Deus vai nos ensinar a se alimentar do maná. Para isso, a gente vai usar o texto sagrado que encontra-se em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, Lucas, capítulo 4, versículo 1 ao 4, e o texto-chave da mensagem, que é 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 ao 16. A mensagem de hoje é para os irmãos em geral, mas ela tem um alvo a alcançar, que são pastores, pregadores, missionários, evangelistas, aqueles que fazem a obra do Senhor no geral. Eu vim aqui dizer para você, meu irmão, que vai ter hora na sua vida, vai ter hora na minha vida, que Deus vai cerrar aqui na terra. Ele fecha as portas, Ele deixa as coisas dar uma espremida para a gente aprender a se alimentar do maná, porque a Bíblia vai dizer que nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A gente vai ver aqui que o maná que descia do céu era um maná diário, era uma providência diária, só que esse maná só caía porque Deus tinha dito para o povo, para Moisés, queria enviar esse maná diário. Era uma porção para eles pegarem uma porção e não deixar para o dia seguinte, porque se deixasse para o dia seguinte, ela iria estragar, ou seja, era uma porção diária. Apenas na sexta-feira era para pegar uma porção dobrada e deixar guardado, porque no outro dia era o Shabat, era um dia guardado, era o sábado do Senhor. Então o povo de domingo a quinta pegava o maná diário, quando era na sexta eles recolhiam a porção dobrada e deixava para o sábado. O interessante é que teve alguns na Bíblia, se você for ler lá em Êxodo 16, você vai ver sobre o maná, a história do maná. Vai ter uns na Bíblia ali que pegaram o maná para a porção dobrada do outro dia, e ele começou a dar verme e cheirou mal. Só que quando chegava na sexta-feira e eles pegavam a porção dobrada para o sábado, no sábado não tinha verme e nem cheirava mal, porque foi assim que Deus disse para Moisés: Moisés, de domingo a quinta vocês vão pegar a porção diária, só que na sexta-feira vocês pegam a porção dobrada, porque no sábado é o Shabat, o sábado do Senhor. Ninguém saia da sua tenda para nada, né? E se a gente entrar nos estudos judaicos, a gente vai ver que o sábado você não pode caminhar mais do que 800 metros. O povo no sábado, eles guardam mesmo o sábado para oração, santificação, leitura da palavra do Senhor. Então já teria que se adiantar tudo na sexta-feira, porque no sábado era o sábado do Senhor e ninguém fazia nada. Era um dia de descanso, um dia para estar na presença do Senhor. Então o povo aprendeu a se alimentar do maná, o maná diário. A Bíblia vai dizer que esse maná, meu irmão, ele foi dado até quando o povo já estava entrando na terra prometida. Quando entraram na terra prometida, parou-se, cessou o maná. Então, meu irmão e minha irmã, pregador e pregadora, evangelista, missionário e missionária, Deus vai ter certa ocasião em nossas vidas que Deus vai fazer a gente se alimentar do maná, da providência do céu, exclusivamente dele, para a gente saber que nem só de pão vive o homem, que não é só das nossas forças, não é com o nosso trabalho, não é com o nosso conhecimento, não é com o nosso braço, não é com as nossas forças. Tem hora que Deus vai cerrar, Ele fecha as portas literalmente, e ali a gente vai precisar de cesta básica, a gente vai precisar de condições para pagar água, pagar luz, de repente para pagar algo que você financiou, e você vai falar: Senhor, e agora? O Senhor fechou as portas para mim, eu não consigo mais trabalhar, minha família está todo mundo sem trabalhar, está um desemprego total em casa. Quando isso acontece, quando Deus fecha as portas, quando Deus deixa a gente amarrado, é para viver na dependência dEle, é para aprender a viver na dependência dEle. Isso para mim eu tenho como maturidade espiritual, para a gente entender que Deus é na nossa vida, que Deus, que realmente a gente tem um chamado, que Deus nos escolheu, que Deus nos chamou, e aquele que chamou, Ele é fiel para cumprir todo o propósito dele em nossas vidas. Então, assim como os profetas, como Elias, não faltou o pão, não faltou a carne, não faltou a água, eu vim dizer aqui para você, meu irmão e minha irmã, pregador e pregadora da palavra, missionário evangelista, não vai te faltar nada.
O maná do céu vai descer na tua vida. Só que não é fácil aprender a viver do maná, aquele maná diário, aquela providência diária. Uma coisa é você trabalhar e você saber que você tem um recurso para receber no final do mês. Outra coisa é você depender do maná diário. É quando Deus fecha os seus negócios, Ele dá uma travadinha e fala: agora é comigo, agora é só eu. Agora você pode olhar para a direita, para a esquerda, que você não vai encontrar recurso. O recurso vai vir do céu, o recurso vai vir do alto. Meu irmão, quando isso acontecer na tua vida, pegue isso como uma maturidade espiritual. É Deus tratando, é Deus nos ensinando a depender dele, ou seja, vivendo na dependência de Deus. Vamos para o texto sagrado, meus irmãos? Que o Espírito Santo de Deus abra nossa mente, nossa visão e o nosso coração, para termos um melhor entendimento da palavra de Deus. Lembrando que a gente vai ler a versão NAA, Nova Almeida Atualizada. E o texto sagrado de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, diz assim: Deuteronômio, na verdade, é a repetição das leis. Moisés vem antes de Deus recolher ele, e ele vem falando tudo para o povo, as maravilhas, tudo que Deus já fez na vida deles, e para eles tomarem muito cuidado quando entrarem na terra prometida. E ele vem lembrando o povo o que aconteceu no passado. E uma dessas lembranças ele diz isso aqui, ó: Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná, que vocês não conheciam e que nem o pai de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão. Ou seja, você não vai viver só do teu trabalho, você não vai viver só dos teus esforços, você não vai viver só dos teus amigos, você não vai viver só dos teus parentes abastados. Não, Deus vai fechar a porta, Deus vai tirar os teus amigos, Deus vai tratar também com seus parentes, e na hora você vai olhar para o lado e ninguém vai poder te ajudar. E Deus vai usar o corvo, Deus vai usar a viúva para abençoar o teu povo, para mostrar que Ele é Deus, que não só dos nossos recursos, das nossas forças a gente vai viver, mas de toda a palavra que vem de Deus. Se você tem um chamado, Deus te levantou, sabe? Ele tem uma obra na tua vida mesmo, uma obra séria, pode ter certeza. Ele vai te ensinar a viver do maná. Só que fique tranquilo, esse maná é o maná diário. Não teve um dia na Bíblia que o maná falhou. Todos os dias, na parte da manhã, estava lá o maná. A palavra maná no hebraico, ela soa parecido com a palavra o que é isto? Porque quando o povo de Israel saiu da tenda de manhã e viram aquilo ali no arraial, perguntaram: o que é isto? Aí esse virou o nome. O que é isto tem o significado de maná, ou maná significa o que é isto, né? Nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Você viu aqui então, meu irmão, que o povo se alimentou do maná. Agora Lucas capítulo 4, do 1 ao 4 vai dizer assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias. Ao fim dos dias teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, ou seja, de toda palavra que procede da boca do Senhor. Agora olha o texto-chave para nós, ministros da palavra do Senhor, para você ver que quando Deus trata, Deus trata. Nós vamos entrar agora no livro de 1 Reis, capítulo 17, do 1 ao 6. Lembrando que na época os profetas, todos os profetas de Deus, eram honrados diante do rei e do comandante do exército. Irmão Edson, me dê um exemplo disso. Eliseu, a Bíblia vai dizer que ele passa na casa de uma mulher rica, a sunamita, e ela diz para o marido dela: ei, vejo que esse homem é um santo homem de Deus, vamos construir um quarto para ele lá em cima, para toda vez que ele passar aqui, ele descansar. Vamos colocar uma mesa, uma cadeira, uma cama e um candeeiro ou uma lamparina. Ou seja, aquele profeta era um profeta de honra, e aquela mulher rica abençoou o profeta, né? Porque na época era assim, os profetas eles tinham honra perante as pessoas. E que mais o que acontece? Quando Eliseu entra na casa dessa mulher, ele fala para Geazi: Geazi,
vá perguntar para ela o que eu posso fazer por ela, eu quero recompensar ela. Pergunta para ela se ela quer que eu fale alguma coisa para o rei, ou pergunta para ela se ela quer que eu fale alguma coisa para o comandante do exército. Ou seja, os profetas eram homens honrados. Os profetas eram ajudados pelos reis, pelos sacerdotes. Segundo os nossos estudos judaicos, alguns profetas eram isentos de alguns impostos. Lembra de Isaías, quando ele entra lá? Eu até deixei marcado aqui, para a gente não esquecer. Ezequias, quando Ezequias é curado, Isaías entra no palácio. Ei, coloca a tua casa em ordem, porque não viverás. Antes dele sair do palácio, Deus já fala com ele para voltar. Volte e entrega para o meu servo Ezequias, que eu ouvi a tua oração e vai aumentar os dias deles. O que eu estou querendo dizer com isso, meu irmão? Que os profetas da época eram homens de honra, eles tinham acesso ao palácio, eles entravam e saíam. E Deus aqui para Elias, Deus cerrou tudo para Elias. Elias poderia conhecer muita gente, Elias poderia ter muitos conhecidos, Elias era honrado, ele poderia correr atrás do recurso, mas Deus fechou todo o recurso. Cancelou a água do céu, começou a vir uma seca brava e ele começou a abençoar Elias. Ou seja, só para a gente entrar aqui, eu fiz um pano de fundo para você saber que os profetas eram homens de honra. Eliseu disse: se quiser eu falo lá com o rei, se quiser eu falo com o comandante do exército a teu favor. Ela disse: não, eu vivo bem aqui na terra do meu povo, eu estou em paz. Isaías entrava e saía do palácio na época do rei Ezequias. Então, meu irmão, com certeza Elias, ele tinha algum lugar para correr. Olha, você pode abrir a porta para mim, está faltando comida, está faltando água, está faltando isso, você pode me sustentar, pode me ajudar, mas Deus fechou para saber que Deus, meu irmão, é Deus, que quando a gente tem um chamado, a gente tem que aprender a viver na dependência de Deus. 1 Reis 17, do 1 ao 16. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui, vai para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei. Quem ordenou, meu irmão? Deus. Então, quando Deus fechar os céus, quando Deus fechar as portas, quando Deus fazer a gente aprender a se alimentar do maná na dependência de Deus, ele vai ordenar que a cesta básica chegue na sua casa. Deus vai ordenar que chegue um recurso na tua casa para você pagar a água, a luz, pagar as suas necessidades que você precisa. Fique tranquilo, porque Deus vai nos ensinar a viver do maná, a se alimentar desse maná diário, porque é Deus, quando Ele fecha os céus, Ele cumpre, Ele não deixa o teu povo envergonhado, Ele vai honrar o teu povo, mas Ele quer que simplesmente o povo aprenda, os ministros da palavra do Senhor aprendam a viver na dependência do Senhor. Isso não é, meu irmão, para sempre, só abrindo parênteses aqui, tá? Isso é um período que acontece, assim como aconteceu com Elias, é um período que Deus permite em nossas vidas, para a gente aprender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai do Senhor, que quando Deus chama, Ele sustenta, Ele garante. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Mas passado alguns dias o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva. Ali o que? Ordenei a uma viúva. É Deus, meu irmão, quando a bênção chega na tua casa, cesta básica, é uma feira, é um Pix, é um envelope, é uma ajuda financeira, é Deus tocando na cor do coração do povo para alimentar os teus servos por um período, para o servo criar maturidade espiritual. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha, para que eu possa beber. Quando ela estava indo buscar água, Elias a chamou e lhe disse:
traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo quanto vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para os meus filhos, para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo, vai e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciado por meio de Elias. Olha só, meu irmão, olha o que Deus diz aqui, meu irmão. Deus disse: vai até Sarepta de Sidom, que eu ordenei uma viúva para que te abençoe. Meu irmão, é Deus que toca no coração. Eu vou só abrir um parênteses aqui para os irmãos entenderem quando é Deus no negócio, é Deus. Certo dia, um pregador, ele foi pregar na igreja, e ele pegou sol, pegou um pouco de chuva, mas chegou, pregou a palavra com muita sabedoria e com muita unção, sabe? Com certeza aquele pregador passou a madrugada orando, pedindo a misericórdia de Deus, e Deus ali, sabe, usou ele poderosamente. Esse pregador foi e pregou, e nessa igreja tinha um irmão bastardo com condições financeiras, e esse irmão está lá assistindo o culto, recebeu a palavra, e o pregador depois foi embora. Esse irmão ficou na igreja comendo alguns salgados, alimentando a tua família. Quando esse irmão sai da igreja, ele encontra o pregador lá no ponto de ônibus, e o pregador está lá com a Bíblia na mão, esperando um ônibus para ir até o metrô. Aí esse irmão passa e fala: ô varão, você vai para onde? Ele disse: vou para o metrô. E esse irmão vai e dá uma carona para o pregador. E o irmão pergunta para o pregador: ô pregador, você veio tão longe, rapaz, quanto tempo para chegar aqui? E aquela conversa vai se estendendo até chegar no metrô. Aí o irmão ficou sabendo que o pregador não tinha um veículo, ele estava ali lutando, batalhando na humildade, que ele iria comprar um. E ele disse para o homem: olha, não, já tem promessa, em breve eu vou ter o meu carrinho, vai ficar mais fácil para mim pregar. Esse homem, esse irmão que deu carona para ele já tinha um veículo zero e tinha um outro seminovo. Só que Deus ardeu no coração dele. Antes dele deixar o pregador, ele pegou o telefone do pregador e anotou o telefone. Quando ele chegou em casa, ele falou para a esposa dele, falou: bem, Deus ardeu no meu coração de dar aquele veículo, aquele Fiesta 2013 que a gente tem na garagem, para o pregador. Deus já tem nos abençoado, a nossa casa é própria, a gente tem bênção, eu tenho esse carrinho aqui, e Deus é poderoso para dar muito mais para a gente. A esposa disse: faça o que Deus colocou no teu coração. O homem de Deus, o irmão, vai e liga para o pregador e fala: pregador, eu tenho uma notícia para te dar, você pode vir aqui em casa? Ele foi, pegou o pregador no metrô, levou até a casa dele, fizeram uma refeição, ele anunciou para o pregador: olha, Deus tocou no meu coração, esse carro na garagem, esse Fiesta 2013, Deus manda eu te dar. Deus está ardendo no meu coração para eu te dar, eu vou passar ele para o nome. E ali o pregador se derrama em lágrimas, se derrama em agradecimento ao Senhor, porque Deus cumpriu o que tinha falado pela boca de outro profeta para ele: olha, eu vou te sustentar, eu vou te guardar, eu vou te abençoar, eu vou colocar na tua mão tudo que você precisa para pregar a minha palavra, somente seja fiel e pregue a minha palavra. E o pregador foi e ganhou um Fiesta 2013 1.6 com ar-condicionado, direção, vidro elétrico e som. Ganhou um carro completinho para fazer a obra. Ele apenas depois colocou o carro no seguro e seguiu em frente. O que eu quero dizer com isso? Que quando Deus chama, Ele garante, Ele faz com que a gente se alimente do maná do céu por um período, para a gente saber que Deus é Deus na nossa vida. Então, pregador, então, meu irmão e minha irmã, você que faz uma obra, a obra do Senhor, de uma forma ou de outra, nós vamos passar pelo processo do maná. Não tem como, não adianta você repreender, não adianta você falar que não, porque eu sei como é que é. Faz 12 anos, já vai fazer 12 anos que
que eu leio a palavra de Deus. Sou pequenino, não conheço nada da palavra, mas faz 12 anos que eu não trabalho para ninguém, que Deus me tirou do trabalho realmente, e eu não trabalho para ninguém. Fiquei um bom período sem trabalhar, meu irmão, mas Deus não deixou faltar nada. Faz 12 anos que eu não trabalho para ninguém. Depois eu passei por um período onde Deus fecha todas as portas e a gente é alimentado por um, por outro. Vem roupa daqui, vem roupa de lá, vem ajuda daqui, vem ajuda de lá, vem recurso daqui, vem recurso dali, e Deus vai nos tratando, nos guardando e vai deixando ali, a gente aprendendo, sabe? Deus coloca a gente na mesa. Quando Deus me colocou na mesa para ficar lendo Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, e uma versão aqui, outra versão ali, acabava uma versão, comprava outra, acabava uma, comprava outra. Meu irmão, Deus não deixou faltar Bíblia. Deus me deu as versões bíblicas. Eu louvo a Deus pela misericórdia do Senhor, porque Ele me deu condições, e a gente sabe que Bíblia é cara. Bíblia de estudo é cara. Livros de estudo, Charles Spurgeon, é caro. História dos Hebreus é caro. King James Fiel dos 611 é caro. King James atualizada de estudo é caro, né? Eu que moro aqui em São Paulo, na Conde de Sarzeda, a gente sabe como é que é. A Bíblia de estudo é cara, é de 150, 180 para lá. Uma Bíblia boa, com letra boa e com a folhagem boa, né? Sociedade Bíblica do Brasil, CPAD e entre outras aí. Então, meu irmão, o que eu vim dizer para você, o processo do maná a gente vai passar, mas Deus abençoa e Deus guarda e Deus cuida. Para a gente aprender, meu irmão, que nem só de pão vive o homem, nem só das minhas forças eu vivo, nem só do meu conhecimento eu vivo, nem só dos meus amigos aqui eu vivo. Deus às vezes usa pessoas que a gente nem conhece para te abençoar. Foi o caso do irmãozinho que foi pregar na igreja e ganhou um carro de quem ele nem conhecia, mas Deus ferveu no coração, porque quando Deus quer fazer, meu irmão, Ele faz isso. Ele faz com que o pregador fique no ponto de ônibus, o ônibus não chega, enquanto isso Deus está tratando lá com o irmão passa na frente, vê o varão e dá uma carona, e nessa carona a bênção está lá. Então, meu irmão, só faça a obra do Senhor, porque o maná na sua vida não vai faltar. Está entendendo? Você vai passar por um período do maná. Nunca se esqueça disso. O período do maná é maturidade espiritual. O período do maná é maturidade espiritual. Vai ter momento que Deus vai permitir você se alimentar só do maná, só da dependência dele. Deus vai usar o corvo para te trazer pão e para te trazer água e para trazer pão e para trazer carne. E Deus vai usar a viúva também para te alimentar, para você saber que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede do Senhor. O que eu estou querendo dizer com toda palavra que procede do Senhor? Para algum irmão ímpio que está do outro lado e não tem conhecimento, né, da parte cristã, da parte bíblica. Muitas das vezes, quando a gente vai numa igreja ou na própria igreja nossa, Deus usa o servo profeta para dizer: eu sou contigo, eu vou fazer isso, eu vou fazer uma obra, vou fazer você chegar, vou fazer isso e aquilo. Ou seja, quando Deus promete, Ele cumpre. Se Ele te levar para a África, pode ter certeza que lá Ele vai te alimentar. Se Ele falar que vai te mandar para a América, Ele vai te mandar para a América. Se Ele falar que vai te mandar para a Inglaterra, Ele vai te mandar para a Inglaterra. Está entendendo, meu irmão? Deus, meu irmão, Ele cumpre a tua palavra. A Bíblia diz que Ele vela pela tua palavra. Deus é fiel. Então, meu irmão, receba essa simples mensagem do coração de Deus. Isso é uma mensagem de fortalecimento para mim e para você. Nós, ministros do Evangelho, temos que saber que vamos passar pelo período do maná. Tá bom? Fiquem na paz do Senhor e que Deus te abençoe.